Vamos ficar de pé para nós orarmos, começarmos o culto, para adorarmos o nosso Deus, que Ele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Curve as nossas cabeças. Santíssimo Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Pai, Teus filhos amados, nós estamos aqui para Te render glórias, honra e louvor. Nós estamos aqui porque aprove ao Senhor os Teus filhos amados, eleitos e escolhidos para a honra e glória do Teu santo nome. O Senhor nos escolheu para estarmos aqui nesta noite. Por isso, nesta noite, nós estamos aqui com um único intuito de Te louvar. Nós estamos aqui com o único intuito de Te adorar, Pai, em espírito e em verdade. Porque a Tua palavra diz que o Senhor, Deus, nosso Deus eterno, procura verdadeiros adoradores. E nós estamos aqui, Pai, nesta noite, para Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Nós queremos Te agradecer por tudo, principalmente por esse privilégio de vir à Tua casa para Te adorar, para Te honrar, para Te glorificar. E também nós Te agradecemos, ó Deus eterno, por esse dia tão maravilhoso, por essa semana tão maravilhosa. Nós queremos Te agradecer pelas lutas, pelas vitórias, pelas nossas frustrações, mas nós sabemos que em meio às lutas, em meio às vitórias, o Senhor está com as suas mãos estendidas sobre nós, porque a própria palavra diz que nenhum dos Teus planos podem ser frustrados ou impedidos em nossas vidas, Pai. Nos aquece nesta noite com Teu Espírito Santo, Pai. Nós precisamos ser aquecidos pelo Teu Espírito Santo. Nós precisamos ser aquecidos pela Tua palavra. Por isso nós também Te agradecemos pela Tua palavra, que é rica, viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E nós estamos aqui para Te adorar, Pai, em espírito e em verdade. Porque o Senhor é bom e as Suas misericórdias duram para sempre, Pai. Fique conosco, Pai, aqui neste culto. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, um pouco de silêncio. Não estou conseguindo nem orar. Um pouquinho de silêncio. Pessoal, senta aí um pouquinho. Faça um fundo musical de paz, Júnior, aí. Existe um fundo musical de paz? Pode sentar. Fundinho musical de paz. Relaxamento. Relaxa na presença do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo de número 133. Oh, quão bom, qual prazeroso é para os irmãos viverem juntos em harmonia. A versão normal, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Veja em outra versão, ó, quão bom, qual prazeroso é para os irmãos viverem juntos em harmonia. Continuando, verso 2 diz assim: é como óleo perfumado sobre a cabeça, que escorre sobre a barba de Arão, e flui para o colarinho do seu manto. É como o orvalho do Hermon, que está sobre as montanhas de Sion, porque é ali que Adonai ordena a bênção da perpétua vida. Adonai é o Senhor, significa Deus é o meu dono. Deus é o meu dono. Que nós possamos viver esse qual bom.
que nós possamos viver esse qual prazeroso é os irmãos viverem juntos em harmonia. Mas o Salmo ele explica bem aqui, ó quão bom, quão suave é, quão prazeroso é que a família do Senhor, a nossa família, todos nós, vivamos em harmonia, porque todos nós somos pecadores, pecadores arrependidos em busca de santidade. É diferente do pecador arrependido, é diferente do pecador que vive no pecado. O pecador arrependido, ele é chamado de justo, com J minúsculo, porque justo com J maiúsculo só existe um, Jesus Cristo o Senhor. Então nós somos pecadores arrependidos, somos justificados através da fé, justificados através do sacrifício da cruz de Cristo. Ele nos justificou. Justificação significa o ato de tornar uma pessoa inocente. No grego significa isso. É o ato de te tornar inocente e eu ainda te dar um crédito. Justificação Jesus fez na cruz por nós. Ele nos tornou inocentes dos nossos pecados. Nós pecamos sim, mas Ele nos tornou inocentes dos nossos pecados e Ele ainda nos deu um crédito. Qual crédito, pastor? Pedir perdão todos os dias. O véu foi rasgado e nós podemos pedir perdão a Deus todos os dias. Não precisamos de nenhum intercessor, nem intercessora, nada. É direto. Nós podemos louvar a Deus direto. Nós podemos orar diretamente ao nosso Pai que está nos céus. Amém? E nesse intuito, nós iremos louvar ao Senhor com ânimo, coração aberto. Abra sua boca para louvar ao Senhor. Amém? É assim que a obra anda. A obra não anda com estelionatários da fé. A obra não anda com esse tipo de gente. A obra anda com gente honesta, que cuida da casa de Deus, porque essa é uma igreja família. Quarto canto, você pode louvar com a sua oferta e com o seu dízimo também. Amém? Que Deus vos abençoe. Vamos ficar em pé, amados. Vamos louvar ao Senhor. Se você sentir vontade de sentar, você senta. Se não, você espera o louvor acabar. Sinta-se à vontade para adorar o nosso Deus, o seu Deus nessa noite, que está aqui presente. É dever do grupo de louvor construir o trono para que o nosso Deus venha nele se sentar. E nessa noite nós queremos fazer isso, para que Deus possa reinar no nosso meio, sentar-se no seu lugar, que é aqui, no altar. Nós oferecemos ao Senhor o nosso sacrifício. E a presença de Deus, ela nos traz transformação, paz. Aonde Deus está, nada permanece como estava. O Senhor traz transformação. E é em busca dessa transformação que nós clamamos ao Senhor. Vem, Senhor, nos visitar hoje aqui, nessa igreja, nesse lugar. Aleluia. As lâmpadas. Hoje aqui quero conhecer mais de ti. Espírito vem,
Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Chame pelo Espírito Santo de Deus. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Mais forte. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Mais uma vez, bem alto. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, Incendeia essa igreja, Santo Espírito, desce como Espírito fogo. Santo. Incendeia, incendeia. Incendeia. Aleluia. Sim, Senhor. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Sim. Santo Espírito, Oh, desce como desce fogo. como no Pentecostes, Incendeia, Senhor. Vem incendeia. como vento impetuoso. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Aleluia. Espírito, desce como fogo. Aleluia. Espírito, desce como fogo. Incendeia, Aleluia. Ah, Senhor. E quando nós somos tocados pelo Santo Espírito de Deus, jamais seremos a mesma pessoa. Aleluia. E nós declaramos nessa noite: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há
promete dar. Quando chegar aquele glorioso dia em que Ele trocará as nossas vestes sujas do pecado e nos dará uma roupagem limpa, mais alva do que a neve. Amém. Amém, Jesus. Nós chegamos, Senhor, a Ti, com o coração tremendo em Tua presença. Me achego a Ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar Tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago para ter a Tua glória, só uma coisa me satisfaz. Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de Ti, neste lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. A Tua glória, ó Deus, Jesus, a Tua glória, ó Deus, a Tua glória, ó Deus, só uma coisa me satisfaz. Chego a Ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Para carregar Tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago para ter a Tua glória, só uma coisa me satisfaz. Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de Ti, neste lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Declara, igreja, a Tua glória, ó Deus, só a Tua glória, a Tua glória, ó Deus, a Tua glória, ó Deus, só uma coisa me satisfaz. Te dou os meus ombros para carregar a Tua glória, por onde eu passar, manifestar a Tua glória,
onde eu passar, manifestar a tua glória, ó Deus. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória, a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus, só uma coisa me satisfaz. E eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, ó Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém, aleluia. Obrigada, Senhor, por esse momento em que podemos entoar louvores ao teu nome. Aleluia. Amém, irmãos. Como é bom cantar louvores ao Senhor, nosso Deus. Vai ter salinha hoje das crianças? Sim? As crianças. Vai ter salinha? Pronto. Fica aqui. Número perfeito, 7. Ah, tem um ali, é 8. Número 8, 8, sobrenatural. Aleluia. Saímos do perfeito para o sobrenatural de Deus. Vamos orar. Santíssimo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por tudo que já foi feito aqui nesta noite. Nós já entoamos louvores ao teu nome. Nós já bendizemos o teu nome. E o Senhor falou conosco através dos louvores. O Senhor fale agora conosco, Pai, através da Tua palavra. Que o Senhor possa estar aqui, Senhor, conosco. Que o Teu Espírito Santo possa nos dar entendimento, discernimento de mente e de coração. Para que possamos escutar a Tua palavra. Desde já, Senhor, abençoa essas crianças que irão para a salinha das crianças. Que elas possam aprender, Pai. Elas possam aprender em espírito e em verdade a Tua palavra, que será ministrada para elas também, Pai. Nos ajuda, nos abençoa. Abençoa aqueles que ofertaram, que dizimaram, Senhor, Pai. Que o Senhor possa retribuir a cada um, Pai, de acordo com a Tua soberania, de acordo com a Tua graça. Que o Senhor possa encher as pessoas que estão nessa igreja, Pai, de bênçãos, Pai. Que o Senhor possa trazer prosperidade a essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, abençoa-nos, Pai, nesta noite. E possamos ouvir a Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra possa vir diretamente do Teu Espírito Santo, Pai.
nos ajuda e nos abençoa nesta noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis ir. Podem ir. Devagarzinho. Bem, vamos ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja nosso Deus. Mais uma noite que nós nos alegramos na presença do nosso Deus. Apesar das doenças da semana, essa semana eu acho que pegou a virose aqui em todo mundo. Mas o trabalho do Senhor, ele não pode parar. Como diz Joshua, Deus não quer preguiçoso em sua obra, né? Então nós, mesmo doentes, entregamos ao Senhor o nosso melhor, né? Embora que o nosso melhor hoje foi defeituoso. Mas é o nosso melhor, né? Sempre o nosso melhor vai ser defeituoso. Porque sempre estará manchado de pecado e com as nossas falhas. Mas o que Deus vai olhar é a intenção do nosso coração, né? O esforço que nós fazemos e a motivação. O que é que nos motiva a estarmos aqui? Nós vamos abrir, eu já abri, né, a minha Bíblia, e peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Êxodo. Para essa noite nós não vamos ter um capítulo, apenas trabalhar um capítulo, mas nós vamos passando alguns capítulos. Acho que eu estou pegando um sotaque mineiro de tanto... Estou escutando muitos mineiros falando, viu? Capítulo 8. Eu quero que os irmãos deixem a sua Bíblia aberta, porque quando eu for lendo o texto, eu vou dando a referência e você vai conferindo, né? Nós precisamos ser uma igreja que lê a Bíblia, porque crente que lê Bíblia, ele não é enganado. Precisamos examinar se o que está sendo pregado está de acordo com a palavra de Deus. Porque muitos usam os púlpitos para pregar as suas verdades, que muitas vezes não são as verdades de Deus. Então, nós vamos ver, irmãos, antes de ler o texto, capítulo 8, eu vou ler o versículo. Irmãos, a minha numeração, ela é diferente da de vocês, porque a minha é traduzida direto do hebraico e não existe divisão de versículo. O texto é o texto corrido. Na Bíblia original não tinha separação por versículo nem capítulo. Era o texto completo. Então, às vezes, a minha numera diferente. Eu não sei se a de vocês vai ser o versículo 21 ou 25. Mas começa dizendo assim: o faraó chamou Moisés e Arão e disse... Aí vocês olham se a de vocês é o 21 ou o 25. Quem achar, diga aí. 25? 25. Então, nós vamos ver esse versículo e alguns outros. Mas antes de nós entrarmos na leitura desse texto, eu queria brevemente fazer um resumo para nós entendermos melhor a palavra de Deus, né? Irmãos, nós estamos vendo aqui Moisés de volta ao Egito, amando de Deus, né, de Adonai, amando do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Eu Sou, que se apresentou para ele em uma sarça ardente, ou seja, a árvore estava pegando fogo, mas ela não se consumia, né? Não queimava. Moisés achou aquela cena bem intrigante e foi ver de perto. E aí Deus fala a Moisés: tira o sapato dos teus pés, ou a sandália, né, em algumas traduções, que o lugar onde você pisa é santo. E aí ele começa a falar com Moisés, dizendo a Moisés que vai fazê-lo voltar ao Egito, de onde ele tinha fugido como assassino.
E Moisés começa dando desculpas, dizendo: Senhor, eu sou gago. Chame outro na minha vaga. Né? No bom nordestinês. E aí ele fala: Senhor, eu não tenho condições de falar ao faraó, porque a minha língua é pesada. Em algumas traduções usa a palavra que é gago, né? E aí nós vemos que Deus, ele não aceita desculpas. Quando ele te escolhe, ele te escolhe. Não importa a sua dificuldade, nem se tampouco você tem algum tipo de deficiência. Se ele te escolheu, acabou. Ele que te capacita, né? Mas só que Moisés era bom de argumento, e aí ele deixa que Moisés chame para fazer a missão junto com ele, seu irmão Arão. E Arão era eloquente, né? Arão falava bem, falava as palavras explicadinhas. E interessante que Jesus também, quando manda os seus discípulos, ele manda de dois em dois, né? Então, nós podemos já começar aprendendo nesse texto que 2 é melhor do que 1. Né? Então, quando nós vamos fazer a obra do Senhor, irmãos, comecem aprendendo com esse texto que 2 é melhor do que 1. Porque quando um não sabe de uma coisa, o outro completa, né? Então, nós vemos que o Senhor permite que Arão faça parte desse ministério, né, do ministério que ele havia chamado Moisés a fazer, dessa missão, libertar o povo do Egito. Mas Moisés ainda receoso no seu coração, porque ele tinha saído de lá perseguido por ter assassinado um egípcio. E Moisés não sabia se aquele faraó, que tinha decretado a sua prisão e morte, ainda estava vivo. Ele não sabia. Mas quando chega no Egito, ele é surpreendido que aquele homem que foi criado como seu irmão, agora era o faraó da época. O faraó que tinha decretado a sua prisão havia morrido, e o faraó novo, Ramsés, era o seu irmão, tinha sido criado como seu irmão. E nós começamos a aprender nesse texto. Imediatamente, quando Moisés se apresenta no palácio, Ramsés não quer saber o que foi que Moisés viveu, o que foi que Moisés passou. Ele simplesmente, o primeiro decreto que ele faz é anular o decreto que o outro faraó tinha feito acerca de prender e matar Moisés. E eu quero que vocês guardem isso. O faraó perdoou Moisés. Guardem isso aí na sua mente. Vocês vão entender por quê. E então, Moisés se apresenta diante de Faraó e pede algo que ele jamais esperava. Faraó não esperava que Moisés chegasse no Egito e não fosse para viver como ele vivia antes, como um príncipe do Egito. Mas, pelo contrário, Moisés vem com um objetivo diferente. Porque quando o Senhor nos chama, embora nós estejamos nos mesmos lugares que andamos antigamente, estamos lá por propósitos diferentes. Amém? Vou repetir porque os irmãos não entenderam. Quando o Senhor nos chama, embora nós formos a lugares que estivemos nele no passado, nós vamos lá com propósitos diferentes. Não pelos mesmos propósitos de antes. E aí começam as pragas do Egito. Moisés começa dizendo a Faraó, tentando convencer Faraó. E eu vejo esse texto o tempo inteiro, Moisés realmente tentando convencer Faraó, porque Deus já tinha dito a Moisés que ele não ia deixar o povo ir e que toda aquela praga iria se abater sobre aquela terra. E querendo livrar de alguma forma o Egito daquelas mazelas que vieram, de tudo de ruim que aconteceu, Moisés
com um coração realmente desejoso que Faraó permitisse que eles fossem embora, para que Deus não derramasse sobre os egípcios a fúria de Deus, ele tenta, com todas as suas forças, convencer Faraó. Mas o coração de Faraó estava irredutível. Então as pragas começam a acontecer. Em um determinado momento, nós vemos agora o versículo 25 do 8. Sem suportar tantas pragas que vinham sobre o Egito e tanta destruição sobre a terra, o faraó chamou Moisés e Arão e disse, 25, vão e façam sacrifícios a Deus aqui na terra. Ah, meus irmãos, veja a proposta que Faraó faz ao povo de Deus. E essa proposta se repete até hoje, porque nós vamos fazer nesse texto, tentar fazer uma analogia de que Faraó é o mundo e que a igreja é o povo de Deus. O mundo continua nos dizendo, não é necessário você ir para a igreja para adorar a Deus, ou não. Não é necessário você sair de casa para adorar a Deus, adora Ele aqui mesmo. Não precisa você sair daqui. Não precisa você deixar esses lugares que você frequenta. Não precisa você mudar. Não precisa você se cansar. Não precisa você fazer nada. Porque a moda que o crente pegou na pandemia foi: eu sou a igreja, eu não preciso da igreja. Você é representante da igreja, aonde você estiver. Mas a igreja, ela só acontece quando nós nos reunimos. Então, você é representante da igreja. Porque quando a Bíblia fala que você é templo do Espírito Santo, ele não está dizendo que você é a igreja de Deus. Porque a igreja é o corpo, e o corpo é formado por vários membros. Então, nós não podemos nos intitular igreja. Nós somos templo, é diferente, é morada do Espírito Santo. A igreja de Deus, somos todos nós reunidos. Aí formamos o corpo, do qual Cristo é a cabeça. E veja se nós não recebemos essa proposta dos governos. Fiquem em casa. Templos fechados. Faraó continua dizendo à igreja, não precisa sair daqui para agradar a Deus. Não precisa você sair daqui para sacrificar a Deus. Mas qual é a resposta da igreja? Pelo menos a igreja que Moisés era o pastor. Podemos dizer assim. E Moisés respondeu, seria impróprio. Seria impróprio, 26 para vocês. Seria impróprio procedermos desse modo, pois os animais que sacrificamos ao Senhor nosso Deus são a abominação para o Egito. Verdade, irmãos. A sua vida de renúncia e sacrifício para o mundo é abominação, é loucura. É ou não? Nós declararmos que nós cremos em um Deus que não podemos ver. Em um sacrifício que nos tira o pecado. Em um homem que se entregou há mais de 2000 anos atrás e que nos garante a entrada no céu. Isso é loucura para o mundo. E nós crermos e nos basearmos nisso para vivermos uma vida em serviço desse homem é loucura, é abominação para o Egito, para o mundo. E aí nós vemos, irmãos, não é diferente as propostas que o mundo nos traz das propostas que Faraó tentou convencer a Moisés. E o que é interessante, amados, é que muitas vezes nós, como crentes, temos dito sim às propostas de Faraó. Temos sim nos acovardado, nos amedrontado. Enquanto eu via tanta gente que não deixava de trabalhar, os que podiam,
trabalhar, ou que o trabalho não tinha encerrado, eu não ia para o meu porque o meu tinha parado. Mas se tivesse me chamando, eu ia. Não deixava de ir para o supermercado, não deixava de ir para a feira. Mas quando era hora de vir para a igreja, vou não, por causa da pandemia. Era ou não era? Aceitava a proposta do Egito. Porque a proposta do Egito, irmãos, não está pensando que era para você não ir na rua se fosse, estava fechado o supermercado. Se fosse para você não sair na rua, tudo estava fechado. Não, irmã, mas a gente precisava de alimento. Abriria, ou então dizia assim, não tem agora aquele serviço que você faz a sua lista de compra, envia, o pessoal faz a feira para você e leva na sua casa? Teria sido obrigado o supermercado a fazer isso. E eles até teriam que contratar mais pessoas para poder fazer isso. Mas cadê que os governos queriam isso? Não, porque o objetivo realmente era só fazer com que eu e você deixasse de vir para a igreja. Mais uma proposta de Faraó, capítulo 10. No meu aqui marca o 8. Eu acredito que é o de vocês também. Que aqui não está com a numeração diferente, não. Vem mais uma praga. Moisés não aceita a proposta de dizer, nós somos igreja, vamos fazer aqui mesmo o sacrifício. E pelos próprios egípcios ser apedrejado. Chama de novo, vem mais praga, chama de novo esse povo aí, chama Moisés, chama Arão. E aí vem mais uma proposta de Faraó. E aí ele pergunta, em seguida Moisés e Arão foram trazidos ao Faraó outra vez. E ele lhes disse, vão, adorem Adonai, o seu Deus. Mas quem irá exatamente? Quem irá? Deixa os velhos em casa. Minha mãe recebeu essa proposta, não foi? Vá não para a igreja não, porque a senhora é idosa, é diabética. Quem irá? Vamos nós, os novos, para a igreja, vamos deixar os nossos filhos, os nossos pais, os nossos avós em casa. E aí ele pergunta, quem exatamente que vai com vocês? Porque a intenção do mundo, irmãos, quando o inimigo vê que a nossa decisão é agradar a Deus, é fazer a vontade de Deus, primeiro ele tenta nos seduzir dizendo que a gente não precisa sair do mundo para agradar a Deus e nem para atrair a presença de Deus. Não estou impedindo você de acreditar em Deus. Você não pode acreditar em Deus aqui, não. Você não pode viver para Deus aqui, não. Precisa você ser crente. Né? E tem que ser crente para acreditar em Deus. Quantos de nós não ouvimos isso assim que nos convertemos? Porque eu ouvi. Precisa ser crente para agradar a Deus. Eu não vivo uma vida que desagrada a Deus. Precisa não de ser crente, não. E quando ele vê que nós vamos, ele lança outra proposta. E aí ele diz, quem é que vai agradar a Deus? Ah, só você, né? Só você. Pais, o homem. Cuidado. Vou para a igreja, não estou dizendo as crianças que ficam em casa porque estão doentes, estão com alguma coisa. Mas eu estou dizendo aqueles pais que eles são evangélicos e não fazem questão alguma do filho ser da igreja. Essa é a proposta de Faraó para você. Venha só você. Venha só você para a igreja. Deixe seus filhos em casa. Os meninos aperreiam demais. Irmão, eu passei 5 anos indo para a igreja. Eu não sabia o que se pregava, não escutava direito o louvor. Correndo na igreja atrás de Joshua. E só conseguia pegar se alguém me desse uma ajudinha. Mas eu fazia questão de ir. Porque se eu perdesse o costume, e aí? Né? A gente abre brecha e o inimigo entra.
E aí ele pergunta, quem é que vai? E o inimigo começa perguntando isso para a gente. Não precisa não. Deixa o bichinho em casa. Precisa não. O homem é o responsável. Que bom, né? Ufa. Tira das minhas costas esse peso. Negócio de feminismo é coisa para mulher besta, viu? A gente trabalha fora de casa e dentro. Bota nas costas do homem o que é dele e deixa a gente só com o que é da gente, né? Que afinal de contas o castigo só veio depois que Adão comeu o fruto e não quando Eva comeu, né? E aí, irmãos, o inimigo continua nos perguntando, quem vai? Quem vai? Querendo que seja só você, porque eu já perdi você, né? Já perdi você mesmo, Ezequiel. Então, deixe sua esposa e sua filha em casa. Eu sei que eu não vou convencer mais ele de... Veja que muda o grau. O inimigo, ele é assim, irmãos. Quando a gente não cai na primeira tentação, na primeira proposta, ele lança outra proposta, tipo, até mais agradável. Ele vai subindo o nível, né? Ele vai subindo o nível, sendo mais sutil, deixando as coisas mais agradáveis para que a gente caia. E aí ele lança a proposta. Quem é que exatamente vai? E Moisés faz a lista. E respondeu Moisés: iremos com os nossos jovens e idosos. Ah, mas os idosos no sol de mais de 40 graus, 50 graus, no deserto, crianças e idosos. Esse Moisés é louco, deixa eles aqui. E vão só os mais moços sacrificar o seu Deus? Para que sacrificar os bichinhos dos velhos? As bichinhas das crianças? Porque no inverno, irmãos, nós trazemos os nossos filhos para a igreja, deixa os bichinhos em casa, aquecidinhos, para não gripar. É ou não é, irmãos, a proposta que a gente recebe? Ou não fala no seu ouvido, porque eu sou mãe e fala no meu. Ou não vem na sua cabeça, vou levar não, ele hoje não, está tão frio. Está tão frio. É a proposta do mundo que não mudou. Iremos nossos filhos e filhas. Iremos com nossos rebanhos e gado. Pois nós precisamos celebrar uma festa ao Senhor. E quando você vai para uma festa de casamento, você só deixa os filhos em casa se não puder levar. Quando você vai para uma festa de aniversário, você quer receber um convite para a família toda. É ou não é? Quem já viu eu chamar para o aniversário o irmão Ailton e não chamar a esposa dele nem as meninas que moram lá? Quem já viu? Mas o inimigo quer que a gente aceite esse convite acerca das coisas de Deus. Pois nós precisamos celebrar uma festa ao Senhor. E o faraó lhes disse: o seu Deus com certeza estará com vocês, caso eu os deixe partir com seus filhos. É claro que eles não têm um bom planejamento. Esses aí não estão querendo perder nada, não. Olha o faraó cogitando em seus pensamentos. Esse aí está com má intenção. Aí começa a Cleitiana arrastando 4 crianças de lá de cima do quebra-dedo. Essa está com má intenção. Não vai deixar as filhas dela aí de bobeira, não. Para o mundo tragar. Vou ficar de olho nela. Porque o inimigo quer que ela deixe em casa. Acostuma as meninas em casa, rapaz. É tão longe para tu sair arrastando elas. Elas já estão grandinhas. Quer ver maiorzinho, já olha. Ou não vem esses pensamentos? Né? Kelvin já é maiorzinho, já olha. Elas não vão mexer em nada, não.
né? Mas é a proposta, irmão, que vem esse pensamento nos nossos corações. Mas a nossa resposta precisa ser como Moisés: eu não vou abrir mão da minha família na presença de Deus. Eu não vou abrir mão da minha casa, dos meus filhos na presença de Deus, porque eu não quero ser salva só. Eu quero ser salva, mas não só. Eu quero que o meu filho vá para o céu, que eu vou. Eu quero que a minha mãe vá, que o meu pai vá. Eu quero que a minha família vá. Porque eu quero ficar lá com eles. Essa é a intenção, irmãos, que nós devemos gerar no nosso coração. Porque esse negócio de egoísmo não vem de Deus. Eu vou ser salvo. Porque a salvação, ela é individual. Mas a Bíblia também nos diz que se nós intercedermos pelos nossos, traremos salvação para nós e para a nossa casa. Então Deus está nos ensinando a nós buscarmos a salvação também do outro. E por isso que Jesus disse: cada um de nós devemos fazer discípulo. Porque se a gente se contentar, eu já sou salva, e se contentar nisso, como é que os outros conhecerão se não há quem pregue? Como outras almas serão salvas se nós colocarmos dentro de nós um egoísmo de dizer que nós já somos salvos e que os outros que quiser que vá atrás? Isso é um pensamento egoísta. Então, como nós, como pais, não nos importaríamos com os nossos filhos? Como nós, como filhos, não nos importaríamos com os nossos pais? Você quer viver uma eternidade com a sua família no céu ou sem a sua família no céu? Depende do que você está fazendo hoje aqui. Mas eu já oro pelo meu marido há tanto tempo, eu estou cansada, continue orando mais um pouquinho. Não depende de você a salvação dele, realmente não depende. Mas a tua oração protege ele. Quantos joelhos de mulheres protegeram os seus esposos de desastres? Mulheres que oram, mães que oram pelos seus filhos, quantos joelhos dobrados fecharam a sepultura de muitos filhos? Porque nós não somos capazes de dar e oferecer a salvação ao outro, porque nem para nós mesmos nós não temos. Mas proteção, a Bíblia nos garante. Por quem um justo ora, há poder na sua oração. Você não pode levar fulano para o céu, agarrado no seu pé. Mas você pode pedir a Deus, Deus tem misericórdia dele, e Deus quebrar o coração daquela pessoa e fazer ele sentir o desejo de estar na presença de Deus. Então é isso, irmãos, nós não podemos abrir mão, assim como Moisés não abriu. Vai tudo, não fica nada, nem um palito de fósforo. E aí vem mais uma praga, a 9ª praga. Faraó cansado, Egito cansado, capítulo 10, 24. Faraó chama de novo Moisés e diz: vão, adorem o Senhor, deixem apenas os seus rebanhos, o seu gado. Seus filhos podem ir com vocês. Moisés respondeu: vou ficar aqui, podem ir com vocês os seus filhos. Eu estou dizendo que o inimigo, ele sobe de nível. Começa por você, não convenceu você não? Então é só você, sua casa fica. Aí o inimigo sobe de novo o nível. Outra proposta de Faraó. Tudo bem, vá seus filhos, vá seus pais, vá seus jovens. Pode ir o povo, pode ir todo mundo para a igreja. Mas o que você tem, ele está falando é disso mesmo. Porque naquela época era o quê? O gado, né? Seu gado, seu rebanho e tudo que vocês têm fica. Veja aí o que é que ele fala. 24. Faraó chamou Moisés e disse: vão, adorem o Senhor, deixem apenas seus rebanhos e gados. Seus filhos podem ir com vocês.
Moisés respondeu. Perceba também que precisamos possuir o que sacrificar e apresentar como oferta queimada, para que ofereçamos sacrifícios a Deus, o nosso Deus. Veja que a proposta é, tudo bem, você pode servir, seus filhos podem servir, mas o que você tem não serve. E está assim, na internet, de gente dizendo, negócio de dízimo era só no Velho Testamento. Negócio de dar dinheiro para a igreja é para besta, é para enricar pastor. Irmãos, realmente, a gente é fadado a acreditar. Sabe por quê? É tanto mercenário dentro da igreja. É tanto lobo em pele de cordeiro, que os ministérios verdadeiros, eles sofrem. Porque o inimigo realmente, ele lança essas propostas e nós anulamos todas as promessas que Deus faz acerca de quando nós ofertarmos a Deus. Porque em todo lugar onde havia oferta a Deus, chuva de bênção. Eu não estou aqui dizendo que você não vai passar necessidade de dizer assim, eu entrego o meu dízimo, agora eu vou enricar. A Bíblia não lhe promete isso. Né? A Bíblia não lhe promete isso, mas ele promete suprir as suas necessidades. Irmãos, eu tenho aprendido que quando nós nos desprendemos para semear na obra de Deus, até o nosso luxo, nosso Pai paga. Ele não só supre a nossa necessidade, mas até o luxo da pizza, da roupinha que a gente quer, ô glória, nosso Pai paga. Nosso Pai paga. Eu nunca tinha ganhado um cacho de flor. Meu marido não é romântico. Eu ganhei. Me surpreendi. Fiquei bestinha. 14 anos de casamento. Nunca ganhei nenhuma rosa. Nem um bombom. A não ser que eu dissesse assim, vai e compra um bombom para mim. Mas para dizer assim, ele chegou em casa e me deu um bombom, não, porque na cabeça dele não passa essas coisas. Eu ganhei um cacho de rosas e um ovo de Páscoa. Né? Porque até o nosso luxo, papai paga. Mas aí, irmãos, o que é que Moisés fala? Não, porque é necessário nós possuirmos alguma coisa para sacrificarmos a Deus. E ele ainda diz assim, a gente tem que levar tudo, porque eu não sei o que é que ele vai me pedir. Eu não sei qual é dos animais que Deus vai me pedir. Porque lembrem-se que nessa época aqui, Deus ainda não tinha instituído o tabernáculo e nem dito que tipo de animal era para ser sacrificado. Lembrem-se disso. Aí Moisés diz, não, a gente vai levar tudo. Porque eu não sei qual é dos animais que ele vai escolher. Então vai que Deus escolheu um que eu não trouxe. Não é? E aí ele não cai. Ele não cai na proposta de Faraó. E aí, irmãos, 11, a última praga. O inimigo tem lançado sobre mim e sobre você. A primeira praga, não precisa sair do mundo para agradar a Deus, para servir a Deus. Você pode estar no mundo, você pode estar fazendo as coisas do mundo e ser crente. Claro que pode, gente. Até o diabo é crente. Você só não pode agradar a Deus. Agradar a Deus, não. Porque crente o diabo é, mais crente do que nós. Porque ele já viu Deus. E a gente tem uma fé ainda limitada, porque nunca vimos.
E aí vem a última praga, a praga que Moisés gemeu para que não viesse sobre o Egito. A morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos foi necessário. E aí fala, no 4:11. Moisés falou: eis o que o Senhor diz, por volta da meia-noite eu passarei pelo Egito. E todos os primogênitos da terra do Egito morrerão, desde o primogênito do faraó, sentado no trono, até o primogênito da escrava, que trabalha no moinho. E todos os primogênitos do gado, até os bichos. Deus não livrou nem os primogênitos dos animais do Egito. Porque nós vemos que foi só do Egito, porque a Bíblia conta. E ele fala assim, lá no final do 7. Nada dessas coisas acontecerá com o povo de Israel. Adonai faz distinção entre o Egito e Israel. Deus faz distinção entre o do mundo e o da igreja. Lembra que eu disse a vocês, para vocês guardarem que Faraó perdoou Moisés? Não foi? No início do resumo da história. O mundo, ele perdoa você dos pecados que você comete lá, quando você faz parte dele. Quando você sai para as noitadas, que você é do mundo, fulano curte a vida, né? Quem é que condena você quando você é do mundo e vive as coisas do mundo? Alguém te condena? Todos te perdoam. Assim como o Faraó perdoou o assassinato de Moisés, o pecado de Moisés. Sabe por quê, irmãos? O mundo não nos aponta isso como algo falho para nós continuarmos errando, continuarmos pecando. Então o Faraó estava perdoando Moisés para que ele continuasse vivendo lá no Egito. Não foi para que ele, eu vou te perdoar e vai lá para o teu povo. Não, foi para que ele voltasse a viver como os príncipes, fazendo parte das orgias, acendendo incenso aos falsos deuses, renegando seu Deus e a sua origem. E eu vou dizer a você que todos aqueles que fazem isso renegam a sua origem, porque eu acho que faz um mês mais ou menos que eu vi uma pesquisa que saiu, que na fita do nosso DNA aparece uma sequência numérica que no alfabeto hebraico é o nome de Deus. Então, o seu DNA está escrito o nome de Deus. Você tem dono. Você tem dono. Na fita do DNA aparece uma sequência numérica. Quem estuda um pouquinho de hebraico sabe que toda letra no hebraico tem um valor, tem um número para aquela letra. Justamente as letras que formam o nome de Deus, que é um nome impronunciável, né? Não tomarás o nome do teu Deus em vão. O nome impronunciável de Deus está lá, na sua fitinha de DNA. Você não foi uma obra do acaso. Você tem dono.